E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após encontrar o corpo de Sidney enterrado na mata, Marino encontrará uma evidência terrível no corpo do capanga que liga diretamente ao assassinato de Agatha. Chocado com a descoberta, Marino vai concluir que pode ter sido a mesma pessoa que cometeu os dois crimes. Ao aprofundar nas investigações, Marino vai perceber que a pulseira encontrada perto do corpo de Agatha é de Irene e que, na verdade, Agatha pode ter sido por 4 pessoas diferentes ao mesmo tempo: Petra, Irene, Angelina e Ramiro. O delegado decide convocar todos eles para deporem novamente e tem uma descoberta chocante. Já aperta aqui embaixo no botão gostei e me fala de qual cidade que você está me assistindo. Tudo deverá acontecer logo após Marino encontrar o corpo de Sidney enterrado na mata, e ele vai levar para a perícia para examinar a causa da morte. O legista tenta entender o que pode ter sido a causa da morte de Sidney e dirá para o Marino: delegado, não resta mais dúvidas. A vítima foi assassinada por causa de diversas facadas que levou na região do coração, ali do peito. Certamente ele estava em um confronto físico com alguém, porque além das facadas, ele também tem um hematoma na cabeça. Marino encara o legista confuso e pergunta: tá, mas então, ele não poderia ter morrido por causa dessa pancada na cabeça também? Mas o médico vai negar com a cabeça e responder: não, impossível, porque esse hematoma não foi tão grave. Certamente deve ter sido ocasionado por alguma espécie de confronto físico, alguma coisa que jogaram na cabeça dele. Primeiro ele recebeu esse golpe e depois as facadas, mas a causa da morte é sem dúvidas a facada. Marino acena com a cabeça após a explicação do médico e quando está prestes a se despedir do doutor, nota algo brilhando no bolso da camisa de Sidney. Curioso, o delegado aponta para o objeto e diz: doutor, esse objeto aqui, ele já estava aqui antes? O médico olha para o objeto, coloca uma luva nas mãos e pega o objeto e diz: não, delegado, eu não tinha reparado isso antes, mas certamente já estava preso no corpo. Parece um brinco feminino. Marino olha curioso para o objeto e diz: então quer dizer que quem matou Sidney provavelmente foi uma mulher. E eu tenho a impressão que eu já vi esse brinco antes. O médico guarda a evidência do crime em um saco e entrega para o delegado. Marino se despede do médico e retorna para a delegacia. Ao chegar na delegacia, Marino mostra nova evidência para Silva e diz: ô Silva, olha isso aqui. Eu e o médico nós acabamos de descobrir um brinco preso nas roupas do Sidney. Ao que tudo leva a crer, esse brinco pertence à mesma pessoa que matou ele. E eu tenho certeza que eu já vi esse brinco em algum lugar. Eu só não consigo lembrar onde. Silva pega a evidência com as mãos e diz: curioso, delegado. Esse brinco se parece muito com a pulseira que nós encontramos perto do corpo da Agatha. Silva caminha até a estante e pega a pulseira encontrada na cena do assassinato de Agatha. Ele coloca ao lado do brinco e afirma novamente: olha só, delegado, parece aqueles conjuntos de joias que algumas mulheres geralmente usam e parece ser coisa chique, não é nada de se jogar fora não. Marino arregala os olhos ao ver o saco da pulseira e do brinco um do lado do outro. E uma lembrança terrível passa na cabeça do delegado. Marino se lembra de uma das vezes que foi jantar na casa de Antônio, na época em que eram amigos. E Irene estava utilizando este mesmo conjunto na ocasião. Chocado com o que acabou de descobrir, Marino se levanta da cadeira e diz: meu Deus do céu, Silva! Como que eu não percebi isso antes? Esse brinco e a pulseira são da mesma pessoa. Quem matou o Sidney também pode ter sido responsável por ter matado a Agatha. Eu já sei quem é essa pessoa. O tempo todo é a Irene. Silva ficará surpreso com a revelação de Marino e pergunta: ô delegado, mas
Você tem certeza disso só vendo esse brinco? Marino responderá: eu tenho mais do que certeza, eu sabia que já tinha visto esse brinco em algum lugar, mas vendo ele agora do lado da pulseira, tudo ficou bem mais claro pra mim. É da Irene, eu lembro disso, eu já vi ela usando os dois, é a cara dela. Silva anda de um lado para o outro da sala e responde: Entendo, mas só você ter reconhecido esse jogo de brincos não vai ser o suficiente, delegado. Alguém próximo da Irene precisa reconhecer. A gente precisa de alguma coisa que seja mais forte pra gente conseguir realmente ligar a Irene no crime. Talvez se a gente contar com a ajuda da filha dela ou até mesmo daquela governanta que parece conhecer bastante a Irene. Marino passa a mão na cabeça e responde: bem que eu senti as duas muito estranhas no depoimento delas. Pra mim, elas sabem mais do que elas contaram. Ainda tem a questão do envenenamento da Agatha. Silva fica confuso e diz: mas o que tem a ver o envenenamento, delegado? Marino interrompe e responde: tudo tem a ver. Se foi mesmo a Irene que matou o Sidney com as facadas, ela deve ter agido com a ajuda de algum capanga, talvez o Ramiro. E se foi a mesma pessoa que matou a Agatha mesmo, ela poderia ter sido as responsáveis pelos tiros. Mas a única coisa que não bate é o envenenamento. Silva entende até onde Marino está querendo chegar e diz: entendi. Então você acha que mais de uma pessoa pode ter matado a Agatha? Mas certamente a Irene é uma das partes, é isso? Marino dá um tapa em sua mesa e diz: Exatamente, Silva. E agora é que a gente sabe que a Petra e a Angelina mentiram no primeiro depoimento, a gente vai ter que pressionar essas duas, porque eu acho que elas estão escondendo alguma coisa. Silva concorda com Marino e responde: faz sentido, delegado. Até porque aconteceram muitas coisas nessa morte da Agatha pra ter sido só uma pessoa. Marino diz: Sim, envenenamento, pescoço quebrado, 3 tiros. Não é possível que só uma pessoa tenha feito tudo isso. Não faz nem sentido tantos golpes diferentes. Mas agora a gente sabe que a Irene está envolvida em uma dessas coisas, provavelmente no tiro. Assim fica mais fácil de desvendarmos e a primeira pessoa que nós temos que pressionar para tirar a verdade é a Petra. Silva concorda com Marino e os dois partem em direção à mansão La Selva para conversar com a Mistaja Preta. Quando chegam na mansão, eles pedem para conversar a sós com Petra. Petra fica surpresa com a presença dos dois na mansão e Marino diz: Oi, Petra, nós precisamos que você confirme uma coisa pra gente sobre a morte da Agatha. Petra fica tensa, mas tenta não demonstrar. Ela não entende do que o Marino está falando e responde: Como assim, delegado? Eu já falei tudo que eu sabia sobre a morte dela. Marino tira do bolso o saco com a pulseira e o brinco, mostra para Petra e diz: Eu quero que você me confirme se essas joias aqui são da Irene ou não. Petra encara as joias nervosa ao perceber que o delegado já sabe que a pulseira é de sua mãe, mas estranha ao ver o brinco dela ali também. Ela tenta mentir para o delegado e afirma, gaguejando: Mas eu já te falei que eu nunca vi essa pulseira antes, delegado. E esse brinco, então? Nunca vi na vida. Marino percebe que Petra está mentindo e responde: Petra, eu sei que você está mentindo. E se você quer um conselho, é melhor falar a verdade para a polícia, porque senão você pode ser presa por falso testemunho. E eu te garanto que a prisão é bem pior do que a clínica psiquiátrica. Petra anda de um lado para o outro e diz: Você por acaso tá me ameaçando, delegado? Marino responderá: Não, eu tô apenas te avisando as possíveis consequências de você continuar mentindo para a polícia. Você não precisa ter medo de dizer a verdade. Nós ainda estamos apenas tentando entender o que aconteceu naquela noite. Petra coloca a mão na cabeça e diz: Mas eu já te falei tudo que eu sei. Eu não sei de mais nada. Marino respira fundo e pergunta novamente: Eu vou tentar mais uma vez.
você sabe se essa pulseira e esse brinco são da sua mãe, Petra? Petra se sente cada vez mais pressionada e tentando segurar as lágrimas, ela responde: tá bom, eu falo a verdade. Essas joias são da minha mãe sim, mas isso não prova que ela matou a Agatha. Marino fica satisfeito com a confissão de Petra e diz: ótimo, é bom poder contar com você, Petra. Agora você pode me dizer o que mais aconteceu naquela noite aqui? Me fala toda a verdade, porque eu sei que você não me contou tudo que você sabe. Petra continua andando de um lado para o outro, tentando se acalmar, e responde: não, eu fui na minha psicóloga aquela noite, Marino. Mas antes eu dei uma passada em casa. Marino fica atento às palavras de Petra e pergunta: mas exatamente para fazer o que, Petra? Petra respira fundo e diz: para conversar com a Agatha. A gente tinha acabado de descobrir que ela estava envenenando meu pai e ela tinha pedido pro Hélio me usar para se vingar da minha família. Eu não tava aguentando mais, eu precisava fazer alguma coisa para parar ela. Marino pergunta: você e a Agatha brigaram? Foi isso? Petra começa a chorar desesperada e responde: eu só queria conversar com ela, mas a Agatha começou a me tratar mal, me fez ameaças, dizendo que estava fazendo um favor pra mim quando pediu pro Hélio me seduzir, porque eu nunca ia encontrar alguém que me amasse de verdade. Aí eu perdi o controle. Petra começa a chorar ainda mais, sem conseguir terminar de falar o que de fato aconteceu. Marino perceberá que Petra está muito emocionada e tenta acalmar a Miss Tarja Preta e diz: tá tudo bem, Petra, mas me diz o que aconteceu aquela noite. Eu não vou fazer nada com você por enquanto, eu só preciso da verdade. Petra respira fundo, tenta se recompor e diz: a gente começou a brigar, delegado. Parecia que ela tava bêbada. Eu empurrei a Agatha uma hora e ela segurou meu braço. Eu tentei fazer alguma coisa, eu tava com raiva, mas eu não consegui. Nessa hora eu me descontrolei completamente e eu acabei empurrando ela com toda a minha força. Com isso ela caiu na escada e eu saí correndo. Petra tenta controlar as lágrimas que continuam caindo no seu rosto. Ela diz: aí quando eu percebi que eu podia ter machucado a Agatha, eu corri pro meu carro lá fora. E aí eu vi um carro que tava se aproximando, tava muito escuro. Eu acho que ninguém me viu. Marino cerra os olhos e pergunta: eles quem, Petra? Petra olha para o delegado e responde: era minha mãe e o Ramiro. Eles estavam chegando no carro dele. Eu me escondi atrás da árvore para eles não me verem. Aí quando eles entraram na casa, eu fui embora de carro até a minha psicóloga para conversar sobre o que tinha acabado de acontecer. Marino olha para Silva ao perceber que as suas suspeitas estão se confirmando e diz: então a Agatha pode ter machucado o pescoço nesse momento que você empurrou ela. Mas antes disso, ela já tinha sido envenenada porque você disse que ela parecia estar meio bêbada, meio confusa. E logo depois a Irene ou o Ramiro podem ter atirado nela, é isso mesmo, Petra? Petra se desespera com o que o delegado acabou de dizer e responderá: não, mas quando eu saí, a Agatha não tinha desmaiado, ela só caiu mesmo. Eu não acho que eu tenho força para quebrar o pescoço de alguém, delegado. Isso também não prova que a minha mãe atirou nela. Marino pede para Petra se acalmar e afirma que isso por enquanto são apenas suposições, pois Agatha pode ter apenas machucado o pescoço neste momento e só depois quebrou. Marino agradece o depoimento de Petra, mas afirma que ela vai precisar depor na delegacia novamente e diz que precisa conversar com Angelina antes de ir embora. O delegado Marino e Silva vão até a cozinha da mansão para conversar com Angelina. A governanta estranha a presença do delegado ali e ele diz: ô Angelina, tudo bem? A gente veio conversar novamente com a Petra e ela acabou revelando algumas coisas bem interessantes, como o fato dela ter brigado e empurrado a Agatha. E ela também me disse que ela
ela achou a Agatha um pouco estranha. Você por acaso não ouviu nada naquela noite, Angelina? Angelina fica nervosa com a pergunta do delegado e começa a se tremer toda. Ela tenta responder sem transparecer o nervosismo, mas acaba gaguejando e diz: Eu sou delegado. Imagina, eu tenho sono muito pesado. Essa hora eu já tinha ido dormir faz tempo. Marino percebe o nervosismo de Angelina e diz: mas você ouviu os barulhos dos tiros logo depois. Você não escutou as duas brigando? Acho meio difícil acreditar que você não escutou os gritos da Agatha e da Petra. Angelina não consegue nem encarar o delegado nos olhos. E o Marino insiste em dizer: Angelina, é melhor você contar a verdade, porque eu já tô sabendo de muita coisa que você nem imagina. Então é melhor não mentir pra mim, Angelina. Angelina respira fundo e diz: Tudo bem, seu delegado. Eu ouvi sim as duas brigando, mas a princípio eu não achei que fosse nada demais, por isso eu nem fui lá ver o que estava acontecendo, eu fiquei aqui escondida na cozinha. Eu escutei o barulho de alguma coisa caindo e logo depois tudo ficou em silêncio. Aí eu voltei pro meu quarto. Marino acena com a cabeça e responde: Entendi, mas a Petra disse que parecia que a Agatha estava bêbada. Mas não foi encontrado nenhum vestígio de álcool no corpo dela, e sim de uma substância venenosa. E nessa hora, só tinha você em casa. Angelina começa a chorar. As lágrimas escorrem de seu rosto e ela diz: Eu confesso, fui eu, delegado, mas eu só fiz isso porque eu não podia mais permitir que ela continuasse envenenando o Antônio. Ele já estava muito debilitado. Eu só queria dar um susto nela. Angelina limpa as lágrimas de seu rosto e continua a dizer: Eu vi que ela tinha preparado um chá para a coletiva de imprensa. Aí eu virei todo o frasco da erva que ela dava pro Antônio no chá dela. E eu vim pro meu quarto. Eu vi quando a Agatha veio aqui na cozinha, tomou o chá e voltou pra sala. E isso foi antes da Petra chegar. Marino e Silva se olham e o Marino diz: Foi o que eu imaginei mesmo. E agora, só por desencargo de consciência, Angelina, você reconhece esse brinco e essa pulseira? Marino tira os sacos da pulseira e do brinco do bolso para mostrar para Angelina. Angelina olha para as joias e confirma: Eu reconheço sim, delegado. Essas joias são da Irene. Quando eu vi só a pulseira, eu não liguei a pessoa, mas agora vendo o conjunto, eu já cansei de ver ela usando isso aqui em casa. Marino agradece o depoimento de Angelina, mas afirma que ela vai precisar depor na delegacia novamente. O delegado e Silva retornam para a delegacia e Marino pede para Silva emitir todas as intimações novamente, incluindo para Irene e Ramiro. Silva olha para Marino e pergunta: O delegado, por que nós não vamos atrás da Irene e do Ramiro de novo? Agora nós já sabemos que ela tá metida nessa história e com certeza ela teve ajuda dele. Marino se senta em sua cadeira e responde: Porque a Irene é muito escorregadia. A gente não pode dar tempo para ela inventar uma desculpa. Por isso ela precisa vir aqui depor oficialmente. E o Ramiro só segue ordens. Silva concorda com a ideia de Marino e responde: Ao que tudo indica, eles foram vistos entrando na casa antes da Agatha levar os tiros. Então certamente foi um dos dois. Eu aposto que foi a Irene, né? Ela sim tinha motivo de sobra pra fazer isso. E o Ramiro tá muito estranho ultimamente, né? Então é possível que a Irene tá envolvida na morte do Sidney também. Nesse momento, algo terrível passa na cabeça de Marino e ele fica completamente horrorizado com o que acabou de pensar. O delegado diz: Silva, se a Irene matou o Sidney, ela pode ter sido a mandante de todos os crimes que ele estava envolvido, incluindo a morte do Daniel, do próprio filho dela. Silva responderá: Mas aí ela teria matado o próprio filho, delegado. Não, seria crueldade demais. Marino concorda e responde: Cruel demais até pra Irene. É por essas e outras que ela precisa depor aqui na delegacia,
porque dependendo de como for, ela vai ser presa por causa dessas mortes. Mas, no caso da Agatha, ainda tem a Angelina, a Petra e o Ramiro que estão envolvidos e eu tenho certeza que eles contribuíram de alguma forma com essa morte. Silva concorda com Marino e corre para emitir todas as intimações para entregar aos 4 suspeitos o quanto antes. Será que Agatha realmente foi morta por esses 4 suspeitos? Ou tem mais alguém que pode ter feito serviço sujo? E será que a Irene vai finalmente ser presa? Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa as suas notificações para receber os vídeos novos.